Glória a Deus, como Deus é bom, perfeito, maravilhoso, preparou para que o nosso tempo continuasse. O nosso tempo com Deus e com você é um tempo muito especial. Eu, pastora Elizabeth, com muito respeito, com muito carinho, com muita educação, entro dentro da tua casa para dizer a você, a paz do Senhor. Que a paz do Senhor possa entrar na sua casa, que a sua casa possa ser invadida pela luz do Senhor, que tudo possa ficar iluminado e que através daquilo que nós vamos ministrar hoje, que está embutido na palavra do Senhor, muitas coisas possam ser esclarecidas para você, como já foram também esclarecidas para mim. Com muita satisfação, com muito carinho, eu quero convidar você que nos assiste e que precisa de uma orientação, de uma oração, precisa ser ouvido, precisa ser ouvida, como a gente tem dificuldades de encontrar alguém que queira nos ouvir por um tempo, não é? Você pode ligar para mim, 3486-3755 ou no 3713-4897. Eu vou ouvir você. E se Deus me der uma palavra para você, eu vou enviar esta palavra. Eu garanto para você no nome de Jesus Cristo que Deus fala. Porque é um Deus que se comunica conosco. É um Deus que está interessado em se revelar a nós como um Deus libertador, ajudador, provedor, salvador, perdoador. E que quando nos fez com um propósito de nos fazermos desfrutar da alegria que a terra tem para nos dar. E continuar a alegria que é muito maior do que essa da terra e que existe nos céus para nós e que está reservada como uma porção especial para aqueles que desejam estar com o Senhor. Quero ler com você hoje a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo de número 18, uma palavra tão abençoada. Ela diz assim, olha, diz para mim e para você, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, Jesus. Olha, amados e amados, aqui nós vemos que a palavra do Senhor nos conta uma história tão interessante, tão linda. Jeremias, ele queria uma resposta de Deus. Ele queria ouvir Deus tratar com ele, Deus falar com ele. Se nós lermos a palavra do Senhor nos versículos anteriores, ele estava buscando de Deus um sinal, uma resposta, uma palavra. Mas Deus fez a ele um pedido. Pediu para que ele descesse à casa do oleiro. O oleiro era aquele que fazia, esculpia, não é? Um vaso com as suas próprias mãos, e os vasos eram feitos de barro. A matéria-prima que ele usava era o barro. A máquina que ele usava era uma roda, onde ele manipulava ali com os pés e o barro ficava ali sobre aquelas rodas e ele ia dando a forma que ele queria dar àquele vaso. Mas de repente, a palavra diz
que Jeremias, ali diante do oleiro, diante daquela matéria-prima que era o barro, que estava sendo transformado em um vaso pelas mãos daquele oleiro, ele observou que o vaso quebrou. O vaso simplesmente quebrou. Mas aquele vaso que quebrou, ele estava nas mãos do oleiro. E por estar nas mãos do oleiro, aquela matéria-prima não foi desperdiçada. Não foi jogada no lixo, não foi jogada fora. Foi reaproveitada pelas mãos do oleiro. E o oleiro começou a utilizar aquele mesmo barro, procurando fazer um outro vaso. E dando àquele vaso a forma, o formato, que bem lhe parecia, que era bom aos olhos daquele oleiro. E era um artista. E ele já tinha na sua mente, já tinha no seu coração uma obra de arte para fazer. E o que nós temos para entender dessa palavra? Quando nós lemos o versículo de número 5, diz assim: então veio a minha palavra. A palavra que Jeremias buscava veio a ele só depois que ele presenciou este pacto. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? E a palavra de Deus para a nossa vida, ela continua. Deus quer fazer algo através da sua vida, com a sua vida, mas que seja uma obra das mãos de Deus. Deus quer você entregue nas mãos dele, porque ele está ocupado neste momento em fazer de você algo que seja apreciado, aleluia, algo que seja valorizado, algo que tenha utilidade. O vaso tem utilidade, o vaso tem utilidade de enfeitar um lugar, decorar um lugar com belas flores. Existem outros vasos que têm a utilidade de armazenar ali algum alimento e ser útil para servir as pessoas, tendo ele ali armazenado nele um alimento. Outros vasos, eles são utilizados para preparar alimentos. São vasilhas estruturadas, preparadas para ir ao fogo e ali preparar um alimento para que as pessoas se alimentem daquele alimento. Muitas vezes, quando nós estamos diante de uma mesa e nos é colocado ali o alimento no nosso prato, nós nos esquecemos de que aquele alimento, para chegar até aquela vasilha, aquele prato onde nós vamos nos alimentar, onde nós vamos saborear aquela refeição, foi ao fogo. E para ir ao fogo foi preciso uma vasilha estruturada, preparada.